Vamos a um giro de notícias. Segue o vídeo, Silvio. Eu vou mostrar duas notícias para vocês compararem a diferença entre elas. A primeira é essa aqui, ó, do Valor Invest, do jornal Valor Econômico. O título é: Natal tem pior venda em 3 anos, segundo Serasa. Queda é de 1,4% sobre 2022. Aí os bolsonaristas veem essa notícia e falam: tá vendo só? O Lula tá destruindo o país, é! A segunda notícia é essa aqui, da Veja Mercado, que é da revista Veja, né? Que quem acompanha a política sabe que não gosta nem um pouquinho do Lula, que é uma revista de direita. Olha o título: Varejo cresce 1,1% no Natal, segundo a Cielo. E aí, quem é de esquerda, quem tá do lado do Lula, vendo o país melhorar, vai ver essa notícia e vai falar: tá vendo lá, o varejo cresceu 1,1% no Natal, a economia tá melhorando. É! Ué, mas e agora, professor? Porque uma diz que foi o pior Natal em 3 anos e outra tá dizendo que cresceu. Em quem eu vou acreditar? Esse é o perigo do viés de confirmação, que é você só ler a notícia, só pegar, só usar a notícia que confirma aquilo que você quer e não aquilo que é realidade. E aí você não lê o resto da matéria. Porque se você ler a matéria completa do Valor Econômico, você vai achar um negócio estranho aqui. Acompanha comigo. Eles afirmam que para chegar nessa afirmação que foi o pior Natal em 3 anos, eles usaram uma metodologia. E qual foi? A metodologia segue como base uma amostra das consultas realizadas pelos lojistas no banco de dados do Serasa Experian. Tá, ok. Mas agora vem a melhor parte. Dá uma olhada nisso aqui. Compras em cartão de débito ou crédito e Pix não são termômetro nessa pesquisa. Olha o tamanho desse absurdo. O cara disse que foi o pior Natal em 3 anos, mas ele não levou em consideração as vendas por Pix, por cartão de crédito e por cartão de débito. Que é isso? É inacreditável, né, meus amigos? É uma tentativa descarada de manipular as pessoas. E aí, quem não lê a matéria completa vai ser manipulado e vai dizer que as vendas caíram. Já outra reportagem da Veja afirmando que as vendas cresceram, segundo a Cielo, uma companhia de cartão de créditos, afirmou que as vendas online cresceram 2,4% e das lojas físicas também cresceu 1%. E ponto importante aqui, olha só, dentre os segmentos que mais se destacaram estão os super e os hipermercados, cujo faturamento subiu 6,3%, ou seja, as famílias comeram melhor nesse Natal, hein? Não faria o menor sentido as vendas nesse Natal terem sido piores, porque todos os indicadores econômicos estão melhorando, o PIB está melhorando, o mercado de trabalho está aquecido, o consumo das famílias está avançando. Mas é isso, para manipular as pessoas, os caras tiveram a coragem de desconsiderar as compras por Pix. Na verdade, né, um protocolo, como você falou, de combate e de prevenção contra a violência contra a mulher. Então, são medidas que, na verdade, deverão ser adotadas pelas casas noturnas, boates, casas de espetáculos também, espetáculos musicais em locais fechados, shows também com venda de bebida alcoólica e também um outro estabelecimento, um outro local onde esse protocolo deve ser aplicado são nas competições esportivas. É um protocolo chamado de Não é Não, que prevê o combate, na verdade, a 2 tipos de agressões a mulheres. No caso, o constrangimento, que é aquela insistência física ou verbal, mesmo depois da mulher demonstrar que ela não quer alguma coisa, e também a violência, que é o uso da força e, nesse caso, resultando, por exemplo, em lesão, em algum dano psicológico ou em até morte, se for o caso. Então, de acordo com essa lei que foi sancionada pelo presidente Lula, sem vetos, esses locais vão ser obrigados, por exemplo, a afastar imediatamente, no caso, a vítima do agressor, inclusive do alcance visual. Então, não é só aquele afastamento físico, vai ter que ser também um afastamento do alcance visual. Tem também a questão do isolamento do local onde existam alguns vestígios dessa violência até a chegada da polícia militar a esse local. Esses estabelecimentos também vão ter que colaborar para a identificação de possíveis testemunhas e preservar por, no mínimo, 30 dias as imagens de câmeras de segurança. Todas essas medidas passam a valer em 180 dias, mas foi um projeto que foi sancionado, então, uma lei que foi sancionada pelo presidente Lula sem vetos, ou seja, é aquele texto que vem na íntegra a partir do que foi aprovado pelo Congresso. Um projeto importante, né? É um protocolo que passa a virar lei, mas que na prática vai ter que ser aplicado. E claro, a gente vai ter que ver como isso vai funcionar. No caso, passam a valer em 180 dias.
Uma das contradições mais evidentes do capitalismo é a fome. E o Brasil, infelizmente, é um excelente exemplo disso. Esse país que se orgulha tanto de ser um grande produtor de alimentos não consegue alimentar com qualidade sequer a sua própria população. E a pergunta que eu faço é, se a gente produz tanto, por que ainda existe fome? E, infelizmente, a resposta não é tão complexa. A forma rápida de explicar o que é capitalismo é dizendo que o capitalismo é um sistema no qual a mercadoria se torna centro das relações sociais. Ou seja, o capitalismo transforma absolutamente tudo que ele consegue em mercadoria, inclusive comida. Só que qual que é a consequência disso? Existe uma regra geral da mercadoria, que é, se ela não der lucro, ela é descartada. Existe um exemplo histórico disso no Brasil que eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar. Depois da crise de 29, o Brasil teve uma redução drástica do seu principal artigo de exportação na época, que era o café. E por conta disso, em 1931, o governo Vargas ordenou a queima de sacas de café. Isso porque o preço do café tinha caído muito, e essa queima visava aumentar artificialmente os preços. Só que pensem, queimar o café era mais lucrativo do que distribuir o café. É esse tipo de coisa que demonstra como o capitalismo é um sistema ilógico. Ele não visa atender às necessidades humanas. E, gente, não é que queimaram 2 ou 3 sacas de café. Queimaram café o suficiente para abastecer o mercado mundial por 3 anos. E isso não é um episódio isolado na história. Esse ano mesmo a gente teve a França destruindo 250 milhões de litros de vinho pela mesma razão. Essa destruição da mercadoria para controle de preço acontece em menor escala o tempo todo no capitalismo. Por isso que eu disse que a explicação não é tão complexa. Enquanto a comida for mercadoria, vai ter fome no mundo. Se a comida for permanentemente acessível e abundante, ela deixa de ser lucrativa. E a gente tem capacidade de alimentar a humanidade com quantidade e qualidade há décadas já. Ian, então você tá defendendo que a comida simplesmente seja distribuída? Sim. Exatamente, é exatamente isso que eu tô defendendo. Exatamente isso. Não é à toa que a União Soviética comia mais e melhor do que os Estados Unidos. E não sou eu que tô falando, é uma fonte bem insuspeita chamada CIA. Não caiam nessa balela de tal bilionário disse que ia resolver a fome no mundo. O problema não é falta de dinheiro, o problema é a lógica da mercadoria. E pra quem for defender aqui nos comentários que a comida continue sendo mercadoria, eu acho que no mínimo você deve ser um executivo da Nestlé. Senão eu tenho más notícias pra você. Seja profissional! Ou então eu boto na sua cara! Seja profissional! Você queria? Você conseguiu! Você conseguiu! Sua nega doida! Chegou até aqui e não é inscrito ainda? Se inscreva no canal, comenta aí, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Mande no grupo da família, no grupo do Baba, no grupo da igreja, no grupo dos amigos. Compartilha geral. Se puder também, seja membro. Tem um botãozinho aí, seja membro. É um valor simbólico, todo mundo pode ajudar o canal. Ou então, tem aí, olha, o nosso Pix. Ajude